Bom dia, pessoal. Obrigado por participar da nossa videoconferência de resultados aqui do segundo TRI de 2021. Aqui conosco está o André do RI, o Ricardo Ribeiro, nosso CEO, e o Henrique Paim, CFO. Primeiro, fazer um rápido disclaimer aqui, que esse evento é exclusivo para analistas e investidores. Ele está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante os primeiros minutos. Faremos uma rápida apresentação, em seguida a gente abre para Q&A, e aí aquela dinâmica, conforme a gente fez nos trimestres anteriores, a pergunta e resposta, por favor, sinalize aí via o Raise Your Hands, e a gente vai fazendo a moderação, liberando o microfone de acordo com a ordem da entrada na fila. Também esse evento está sendo transmitido simultaneamente aí pelo um canal de YouTube nosso, que conforme disponibilizado no nosso site. Quem quiser acessar por lá, fique à vontade. E, por último, só esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa videoconferência, relativa à perspectiva de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. E considerações futuras não são garantias de desempenho. E investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da direcional e podem conduzir o resultado de forma que diferem ao que a gente espera, materialmente. Então, agora eu gostaria de passar a palavra para o Ricardo, que vai fazer a primeira parte da apresentação. Ricardo, com você. Bom dia, gente. Queria agradecer mais uma vez aí a participação de todos vocês nessa nossa teleconferência de resultados, agora do segundo trimestre de 2021. Eu gostaria de iniciar pela página dos nossos destaques, onde realmente a gente está bastante satisfeito com o que a gente conseguiu entregar nesse período dos últimos 3 meses, encerrados em junho agora desse ano, tá? Nós fechamos esse trimestre com a maior margem bruta da direcional desde que nós abrimos o capital, em 2009. Então, isso é um reflexo da grande eficiência operacional que nós conseguimos implementar na empresa. É também um motivo de orgulho muito grande para todos nós. Conseguimos entregar esse nível de margem bruta num cenário de aumento de custos muito expressivos no nosso setor. Desde o final de 2020, eu acredito que aqui a gente tenha se antecipado bastante quando começamos a perceber esse movimento. Nós implementamos uma política de ajustes relevantes na nossa operação, de forma a enfrentarmos da melhor maneira possível esse cenário, né, que foi se materializando ao longo dos últimos meses. Então, nós mudamos o mix de produtos da empresa, nós alteramos bastante as características dos apartamentos da direcional, a gente implementou um ritmo de crescimento bastante forte na Riva, que nesse trimestre representou quase 30% das nossas vendas líquidas. Além disso, nós implementamos uma política de reprecificação dos nossos estoques, que na minha visão foi super bem sucedida. Nós mudamos a política de negociação com os nossos fornecedores de insumos, e com tudo isso nós conseguimos realmente nesse trimestre um resultado muito, muito legal, e conseguimos lidar com essa realidade de aumento de custos de forma aí bastante satisfatória na nossa visão. Então, nesse trimestre, nós conseguimos também, né, entregar esse patamar de margem bruta sem impacto na VSO. Acho que esse é um destaque bem relevante da nossa operação, tá? Bom, passando agora rapidamente por cada um desses gráficos que vocês veem nessa página, eu gostaria de destacar, né, que nós fechamos esse segundo trimestre com um recorde de lançamentos e de vendas, com um crescimento de 47% no lucro líquido quando comparado ao primeiro trimestre desse ano. Queria ainda destacar que com um crescimento de receita bem pouco expressivo, então esse incremento de lucro líquido veio muito do ganho de margens e de eficiência em todas as demais linhas do nosso balanço. O crescimento de receita deve vir daqui em diante, em função de estarmos com um patamar de vendas bastante superior ao que a gente tem receitado, né, o que se torna bem nítido no crescimento que a gente tem
do nosso resultado de exercício futuro. O Paim vai falar sobre isso aqui com vocês. Além disso, nós atingimos nesse trimestre 14% de ROE, ou seja, de retorno sobre o patrimônio líquido. E isso tem demonstrado, né, esse crescimento tem sido aí bastante consistente, não que a gente esteja, vamos dizer, satisfeito com esse patamar, mas tem demonstrado uma trajetória, quando analisamos aí os últimos trimestres, de crescimento bem consistente no nosso retorno sobre o patrimônio, que é a principal métrica que nós analisamos aqui na empresa. Além disso, um outro destaque bem relevante que eu gostaria de dar é que com o pagamento de 100 milhões de reais de dividendos que nós fizemos agora no segundo trimestre, a Direcional entregou para os acionistas, entre dividendos e recompra de ações, de outubro do ano passado, agora até esse último de pagamento de dividendos, 270 milhões de reais, o que representou um yield aí superior a 14% num período de aproximadamente 8 meses. Então, a gente tem aqui, na nossa visão, realmente conseguido fazer um trabalho que eu, né, agradeço muito ao time, que tem sido espetacular, tem feito, né, um trabalho muito focado, todo mundo muito determinado, e é esse time todo trabalhando, né, com o mesmo objetivo, que tem realmente conseguido permitir que a gente entregue retornos bastante saudáveis para os nossos acionistas. Bom, passando para as páginas seguintes, agora na página 4, indo mais especificamente nos nossos lançamentos, nós atingimos no segundo trimestre desse ano 785 milhões de reais em volume lançado, o que representou um crescimento de 36% quando comparado ao primeiro trimestre, também de 21%, e de 123% quando comparado ao mesmo período do ano passado. Quando nós analisamos o primeiro semestre desse ano, o crescimento de lançamentos foi de 177%, quando comparamos com o mesmo período do ano passado, e atingimos aí 1 bilhão e 300 milhões lançados de janeiro a junho, tá, de 21. Nos últimos 12 meses, o volume lançado já atingiu 2 bilhões e 600 milhões de reais. É um crescimento bem expressivo quando comparado ao patamar de lançamentos que nós atingimos aí nos últimos 5 anos. Na página 5, quando tratamos das nossas vendas líquidas, nós também tivemos um crescimento bem importante nesse indicador. Nossas vendas atingiram 614 milhões de reais no trimestre e mais de 1 bilhão e 100 milhões no semestre. Isso significou um crescimento de 62% quando comparado com o primeiro semestre de 2020. Nos últimos 12 meses, nossas vendas líquidas superaram 2 bilhões de reais, um pouco mais de 2 bilhões e 100 milhões de reais, também um crescimento bem expressivo, mostrando essa trajetória, né, que a gente tem implementado ao longo dos últimos anos. Na página seguinte, na página 6, eu acho que é o grande destaque aqui, todo esse crescimento de lançamentos tem sido acompanhado também pelo crescimento de vendas. E isso nos permitiu entregar uma VSO muito resiliente, tá? Nesse trimestre, a VSO consolidada da empresa foi de 18%, sendo que na Direcional foi de 17%, na Riva foi de 26%. Ambas, nos dois segmentos, esse foi o maior patamar que nós entregamos de VSO nos últimos 5 trimestres. Demonstrando aí de forma bem clara a demanda resiliente e expressiva pelos nossos produtos, a assertividade dos terrenos que a gente adquiriu, da precificação do produto que a gente tem colocado no mercado. Na página 7, eu gostaria de agora dar um destaque específico à operação da Riva, que tem apresentado um crescimento super expressivo, tanto em termos de lançamentos quanto de vendas, sendo uma importante avenida de crescimento aqui do grupo, com margens e velocidades de vendas super saudáveis. No semestre, nós atingimos mais de 300 milhões de reais em vendas no segmento da Riva, que representou um crescimento de 146% quando comparado ao primeiro semestre do ano passado, e no trimestre foram 178 milhões de reais em vendas líquidas, o que representou um crescimento de 46% tri contra tri, ou seja, segundo trimestre, quando comparado ao primeiro trimestre de 21, com uma VSO muito forte de 26%, demonstrando aí toda, né, a assertividade que nós tivemos na implementação dessa segmentação da Riva com um time de toda a nossa área de incorporação apartado e com toda a eficiência da Direcional na construção, o que tem permitido que a Riva realmente entregue margens brutas aí ainda superiores a esses 38% que nós entregamos de forma consolidada, e esse ganho de representatividade da Riva no nosso negócio
tem sido também muito importante para permitir que a gente, né, lide super bem nesse cenário de aumento de custos expressivos, sem perda de VSO e com uma resiliência bem grande das nossas margens brutas. Bom, eu gostaria de passar agora a palavra para o Paim, onde ele vai, né, dividir aqui com vocês um pouco dos nossos resultados financeiros e vou estar à disposição para a Q&A ao final da apresentação dele. Obrigado. Obrigado, Ricardo. Bom dia a todas e a todos. Obrigado pela participação no nosso call de resultados do segundo trimestre de 2021 da Direcional. É grande satisfação estar aqui com vocês. Primeiramente, queria demonstrar minha gratidão aos nossos 6.000 colaboradores que se dedicaram tanto aí, vem se dedicando trimestre a trimestre. É só assim que a gente consegue realmente atingir resultados tão diferenciados, com comprometimento, compromisso e dedicação dos nossos 6.000 colaboradores aí espalhados pelo Brasil. Então, obrigado a todos. Segundo ponto, o grande orgulho de pertencer a uma empresa vencedora como essa, a nossa capacidade de entregar, nossa capacidade de se diferenciar em relação ao mercado, de entregar nossos drivers estratégicos. E, por último, mas não menos importante, essa empresa tem uma capacidade incrível de se reinventar. A gente já passou por vários ciclos de negócios e, nesses ciclos, a gente conseguiu ter a capacidade de ganhar dinheiro e uma disciplina fora de série na execução da estratégia. Então, um grande diferencial, a gente não se distrai, a gente foca, e essa disciplina estratégica, ela é retratada agora aqui de forma muito explícita nos números que nós estamos mostrando, com todos os problemas que todos vocês estão cansados de saber que acontecem para todo o setor e que a gente, com a nossa disciplina, vem conseguindo se destacar. Na próxima página, a gente gostaria de apresentar para vocês, do lado esquerdo do slide, o comportamento da nossa receita líquida. Do extremo esquerdo, aqui, a gente mostra a evolução por trimestre, então, o mesmo período do ano passado, o primeiro trimestre e o segundo trimestre de 2021. A gente pode perceber que a nossa receita líquida se mantém, de certa forma, estável, com um crescimento pequeno. Isso é representado claramente pelo nosso modelo de negócio, pelo nosso ciclo de negócio. A gente faz o lançamento, ato contínuo, nós fazemos as vendas, acontecem as obras e a gente começa a reconhecer essas obras através do percentage of completion e a receita começa a acontecer. Vocês perceberam nos slides que o Ricardo acabou de apresentar os nossos crescimentos em lançamentos, o nosso crescimento em vendas e agora, muito provavelmente, nos próximos trimestres, nós entregaremos um crescimento substancial de receita que está previsto a partir do momento que a venda foi feita e as obras estão acontecendo. Comparando o primeiro semestre de 2020 com 2021, nós tivemos um crescimento de 20%, e a expectativa é que esse crescimento se escale, como a gente tem visto lançamento e como a gente tem visto vendas. Tá? Os produtos têm sido muito assertivos, cada lançamento que a gente faz, a gente tem conseguido imprimir uma velocidade de vendas muito impressionante, com repasse de preços. Então, a gente está bem confiante de que essa receita acontecerá de forma expressiva agora nos próximos trimestres. E do lado direito, uma informação importante e que mostra prospectivamente o que vai acontecer nos próximos trimestres. A partir do momento, como eu comentei, que as obras vão sendo medidas, vão acontecendo, você tem um período de estiagem, você pode acelerar essas obras agora num ritmo maior, e aí você vai reconhecendo essa receita, né, que é uma receita a apropriar, a REF, e o melhor de tudo é que a gente vem dentro dos nossos orçamentos, mesmo com todos os buffers de INCC que nós incluímos nos nossos orçamentos, a gente continua mantendo uma perspectiva muito positiva para a nossa margem bruta, demonstrando claramente que a Direcional é um player diferenciado no mercado em relação à eficiência operacional. A eficiência é um mantra, nós vamos em busca de cada centavo e em todos os lados que a gente olha aqui, a gente vai buscar
a eficiência operacional, e isso é um grande diferencial competitivo da companhia e definitivamente uma barreira à entrada de novos participantes nesse mercado. Próximo slide, por favor. Aqui, chegando no lucro líquido, no slide 10, a gente pode perceber do lado esquerdo um lucro ajustado, considerando aqui toda os 160 milhões no segundo trimestre de 2021, uma evolução de 19%, e demonstrando aqui na curvinha logo acima do gráfico uma margem bruta do 38%, que é a margem bruta mais alta que a gente conseguiu atingir desde o IPO. E uma evolução muito importante do segundo trimestre de 2020 para o segundo trimestre de 2021, demonstrando como os sinais vitais do nosso negócio estão cada vez mais saudáveis e como a gente tem conseguido, de fato, entregar resultados diferenciados para o mercado, para os nossos investidores, para os stakeholders em geral. No gráfico logo à direita dessas pequenas barras trimestrais, a gente tem os gráficos semestrais comparativos. Houve um crescimento de 30% no valor nominal do nosso lucro bruto, de 240 milhões para 309 milhões, e a margem semestralizada de 37% contra 34%, um crescimento também expressivo, mesmo nesse cenário desafiador que a gente vem enxergando para insumos. E numa retrospectiva mais longa, desde 2018, a gente vê claramente a evolução da nossa margem. A gente é focado nisso, a gente é obcecado com eficiência, a gente não para de estudar tecnologia, a gente não para de estudar e de aprender. A gente está de olho aberto no mundo para o que está acontecendo, para a gente trazer elementos de tecnologia. E, obviamente, tem a questão da gestão, que a gente sempre vai estar fazendo essa gestão para manter margens brutas diferenciadas, antecipando compras, garantindo preço com descontos com fornecedores, a possibilidade que a gente tem, mantendo uma quantidade de caixa importante, a gente tem essa flexibilidade, então isso nos permite fazer a gestão mantendo aí esse grande destaque que é a nossa margem bruta, representada pela nossa eficiência operacional. Próximo slide. Aqui no G&A e comerciais, a gente percebe que temos espaço a partir do momento que a gente vai começar a reconhecer receita de forma mais exponencial no segundo semestre. A gente percebe que a gente vai ter um efeito de diluição mais importante no G&A, principalmente, e também nas despesas com vendas. Esse é um ponto que a gente tem que estar sempre atento, né? Isso é igual unha, cresce e você tem que sempre estar olhando, cortando, porque se você perder a mão disso aqui, realmente depois fica mais difícil fazer os ajustes. Então, essa definitivamente é um foco nosso. A gente está num processo forte de digitalização da empresa, na transformação digital. Hoje tem quase 60 robôs atuando na diretoria financeira, só para dar um exemplo. 2 anos atrás, a gente não tinha robôs atuando na diretoria financeira. Então, isso vai trazendo ganhos importantes de eficiência, e a diluição também vai trazer esses elementos de diluição que nós vamos acabar reconhecendo nos próximos trimestres. Na despesa comercial, eu acho que, a partir do momento que a gente teve muito lançamento, em geral, você tem algumas despesas upfront, né, com marketing, e essas despesas pesaram um pouco, tanto nominalmente como percentualmente, nossas despesas comerciais, mas isso está muito endereçado, tem várias iniciativas que já estão em andamento, que já estão sendo desenvolvidas para que a gente possa endereçar esse ponto de ter uma despesa comercial cada vez mais competitiva e idem para o G&A. Próximo, por favor. No slide 12, a gente chega aqui no lucro líquido, do lado esquerdo, antes dos minoritários. A gente vem falando nos últimos calls que o minoritário teve uma relevância importante para nosso desenvolvimento de negócios nesse ramp-up de crescimento que a gente vem tendo desde 2017, 2018. A gente
percebe que a gente vem sendo cada vez mais seletivo na escolha dos minoritários. Os minoritários têm que agregar um pouco mais valor, porque a nossa capacidade hoje de originar terrenos já é uma capacidade já desenvolvida, a gente já está nas praças há bastante tempo, então a gente não tem um crescimento em novas praças muito exponencial, quer dizer, a gente está desenvolvendo negócio nas praças que a gente já atua, basicamente. Então, a gente tem sido bastante seletivo para que parte desse lucro que a gente devolve para os nossos minoritários, que a gente possa se apropriar desse lucro no consolidado da direcional. Então, na hora que você compara semestre contra semestre, a gente sai de 57 milhões para 89 milhões de lucro líquido antes dos minoritários, um crescimento de 57%, e uma margem líquida atingindo quase 11%, bem destacada, importante, uma evolução relevante aí de 2 pontos percentuais, mais de 2 pontos percentuais. E do lado direito do gráfico, a gente percebe nosso lucro líquido puro sangue, a gente atingindo 41 milhões, 50% superior ao primeiro TRI, 20% superior ao segundo TRI, uma margem líquida de 9,6%, quase 10%, e a gente já chegando aqui no primeiro semestre a 8% de margem líquida, também 2 pontos percentuais de crescimento, demonstrando claramente como que todas as ações estratégicas e como isso se reflete na tática tem funcionado. A gente tem conversado com vocês, analistas, stakeholders em geral, trimestre a trimestre, e a gente percebe a aderência do que a gente vem falando com vocês ao que a gente vem entregando trimestre a trimestre. Próximo slide, por favor. Aqui a gente gostaria de mostrar um pouco também um outro indicador de eficiência, o EBITDA, como ele tem aqui a exceção do financeiro, do interest rate, dos juros. Ele consegue nos mostrar um pouco como a gente tem uma parte da nossa dívida em IPCA e uma parte dos juros agora estão subindo, você tem um impacto no financeiro, isso aqui demonstra ex-financeiro, depreciação e amortização, como é que foram nossos resultados. Então, também crescimento destacado de segundo trimestre de 2020 para 2021, de 15% para 21%, então um grande destaque no nosso EBITDA. Para os credores, essa é uma variável importante. E no semestre, a gente atingindo 20%, um patamar extremamente saudável para o nosso setor, talvez um dos EBITDAs mais destacados do setor. E do lado direito, a gente sempre vem batendo na mesma tecla, somos uma empresa conservadora, há 40 anos estamos aqui, fizemos aniversário em fevereiro, vamos continuar por mais 40, 80 anos fazendo nossa operação, nos reinventando sempre, mas a estrutura de capital é o nosso principal driver para a tomada de decisão. Nós não vamos abusar na estrutura de capital, a gente já falou isso bastante. No último trimestre, a gente comentou que a gente estava subalavancado nos níveis de 7,7% de dívida líquida sobre o patrimônio líquido. A gente avançou na alavancagem dentro dos ratios que a gente tinha comentado com todos vocês, entre 10% e 20%, conseguiu pagar os 100 milhões de dividendos, mantendo a empresa com patamares de alavancagem extremamente confortáveis. Nossos covenants financeiros estão há anos-luz desse patamar, então a gente está bem confortável na gestão desta estrutura de capital e sempre usaremos como base este ponto para nossa tomada de decisão. Próximo e último slide, por gentileza. Aqui a gente vem fazendo um trabalho intenso desde 2018 no reperfilamento, liability management da nossa dívida. A gente atingiu um patamar realmente de prazo médio de endividamento e de breakdown dos nossos vencimentos muito adequado, muito equilibrado. Se a gente considerar que nós temos 950 milhões no caixa, a gente vê que a gente consegue pagar uma quantidade de anos importante da dívida com esses 950 milhões. Então, isso nos dá um conforto enorme de ter uma dívida longa, uma dívida muito bem administrada, uma dívida que não precisa de nenhuma
nenhum grande malabarismo para fazer a gestão desta dívida, então a gente está muito confortável com esse perfil. E do lado direito, na abertura da dívida bruta, há a comprovação de que o mercado de capitais recebe muito bem o nosso nome direcional, a gente cada vez é mais bem aceito, a gente tem aqui CRIs 476 para pessoas físicas de grande porte e FIs, a gente tem CRIs 400 pulverizados do varejo, debêntures para investidores institucionais, então o pocket que banca as nossas dívidas ele é bem pulverizado, e a gente tem bastante conforto, a gente vem sendo um emissor frequente e sempre vem sendo muito bem recebido pelo mercado de renda fixa também, como a gente o é pelo mercado de equities. E aqui também o restante do breakdown, algumas dívidas bilaterais que nós mantemos, e agora podemos passar para perguntas e respostas. Muito obrigado pela participação de todos. Bem, pessoal, vamos começar aqui a nossa pergunta e resposta. A primeira pergunta é do Pedro Fonseca, do Santander. Pedro, você está liberado aí pode abrir seu microfone e fazer a pergunta, por favor. Obrigado, pessoal. Bom dia para todo mundo. Obrigado por ter tomado a minha pergunta e parabéns pelo resultado, muito positivo. Eu tenho duas perguntas. A primeira é em relação à margem bruta. Como vocês estão vendo tendência de conversão dessa margem que está em um patamar bem elevado, né, para o patamar de 33% a 34% que vocês estão vendo em relação em timing para isso? E a segunda pergunta é geração de caixa. O que vocês estão vendo em termos de tendência de geração de caixa para o resto do ano e como isso conversa com potenciais impactos da mudança na política da Caixa? Obrigado. Pedro, vamos lá. Obrigado pela pergunta. Eu vou responder a sua primeira, relativa à margem bruta. A gente tem, sim, uma expectativa de que, ao longo do tempo, a nossa margem bruta vá convergindo gradualmente para esse patamar entre 33 e 34. Pode ser que a gente consiga ficar aí, talvez, já mais próximo de 34. Nesse trimestre, acho que a gente deu uma demonstração bem clara, né, da capacidade que a gente tem tido, tanto de ajustar o mix de produtos, quanto de mudar algumas características em produtos direcional, onde a gente tem agregado valor e conseguido especificar melhor essas unidades. Riva também com um ramp-up bem expressivo. Então, eu acredito que essa antecipação que nós tivemos, né, em relação a todos esses pontos, quando percebemos aí um aumento mais expressivo de custos de insumos. E também um outro aspecto relevante é o fato da gente, eu digo isso com bastante frequência, a gente julga que uma VSO em torno de 20% ela é bem saudável, porque ela sempre permite que aquelas unidades que não foram vendidas sejam, né, reprecificadas, principalmente quando a gente parte da premissa que no nosso negócio, a partir do momento que o cliente está financiado pelo banco no modelo associativo, o preço de venda fica fixo, né? Então, a única forma que a gente tem de reprecificar o nosso produto é ajustando as unidades que estão em estoque. Então, na nossa visão, essa VSO que a gente tem conseguido entregar ela é muito saudável, porque principalmente naquelas obras onde a gente já está com um percentual de avanço aí superior a 50%, 60%, a maior parte dos insumos já estão comprados e a gente consegue, né, ainda havendo um estoque disponível para venda, reprecificar essas unidades e compensar a margem bruta daqueles projetos que estão em estágio inicial com uma venda dos estoques de projetos com mais avanço, com uma margem bruta superior. Acho que todo esse trabalho foi muito bem feito. A gente hoje, né, tem um conforto grande que essa estratégia está, né, nos permitindo entregar resultados realmente bastante diferenciados. Nós acreditamos que a nossa margem bruta vai sim convergir para esse patamar, porque esse é o patamar de margens que a gente tem considerado nos nossos lançamentos, já fazendo uma provisão, uma expectativa para o INCC ao longo da execução da obra nesses produtos que estão sendo lançados, mas gradualmente deve convergir para esse patamar, talvez, né, não ali próximo a 33, mas próximo a 34, eu acho que o trabalho foi muito bem feito, você percebeu essa questão desse trabalho, inclusive na nossa margem REF, que teve um aumento de 1,2 pontos percentuais no trimestre, em cima de um REF que está quase em 800 milhões de reais, 700 alto, então realmente foi um trabalho que eu acho que foi muito, muito bem feito. Essa convergência deve acontecer, mas a gente tem conseguido sim continuar entregando margens superiores a que a gente tem, de certa forma,
né, visto como sendo as margens recorrentes do negócio, que é o que a gente considera no momento que a gente lança um produto. Eu queria deixar claro é que quando a gente lança o INCC esperado, já está considerado na precificação do nosso produto. Então, todo esse barulho que tem havido aí, né, e toda essa preocupação com relação ao aumento de custos, nesse ponto, eu queria dizer que nos nossos orçamentos estão previstos aumentos de custos. E tudo que a gente tem feito aqui, né, tem nos permitido entregar resultados um pouco acima daqueles que a gente julga ser recorrentes. Não dá para saber exatamente qual vai ser a magnitude desses aumentos de custos olhando para frente, mas a gente tem conseguido minimizá-los, e eu acho que isso tem ficado claro nos resultados que a gente está entregando. E essa minimização tem se dado de diversas formas, algumas delas a gente citou aqui, e a gente vai continuar procurando, né, trabalhar nesse formato, mas considerem aí a margem bruta, sim, ao longo dos próximos trimestres, convergindo para o que a gente julga ser o threshold ali, né, que nos permite entregar um retorno sobre o capital investido nas nossas SPS, que justifica o risco, né, do nosso negócio. Segunda pergunta, Pedro. Primeiro, obrigado pela pergunta. Sobre geração de caixa, a gente vem girando o repasse na planta de Riva de uma forma muito satisfatória, que acaba consumindo menos caixa do que a gente inicialmente, quando concebeu o projeto, a gente previa. Então, nos nossos modelos, a gente previa que a gente repassaria na planta, no caso do produto Riva, em torno de 50% dos clientes, e a gente tem conseguido repassar 70% dos clientes. Isso acaba tendo uma demanda de caixa menor, então, mesmo com esse ramp-up importante de crescimento de Riva, a nossa necessidade de capital de giro para bancar esse ramp-up, ela tem sido mitigada pela essa capacidade do repasse na planta. Uma parte importante também é que esse repasse na planta, a gente sempre fez, há um ano atrás, 2 anos atrás, nosso repasse na planta era praticamente 100% concentrado na Caixa Econômica Federal, e agora a gente percebe bancos privados com bastante agressividade entrando nesse mercado e querendo fazer repasse na planta, tendo bastante recursos de SBPE para utilizar. Então, a gente percebe também uma mudança do perfil dos bancos, tentando entrar nesse nicho de clientes com renda média entre 5 mil reais, e isso traz um elemento, obviamente, de aumento de fornecedores para a gente nesse tipo de produto, que é extremamente saudável para a geração de caixa, para o fluxo de caixa do nosso negócio, reforçando a tese que nosso negócio é um negócio asset light. Outro ponto, o nosso registro de contratos, aqui a Caixa de fato fez uma mudança nos contratos PJ, que são os contratos de construção, né, que financiam a construção das obras. O registro dos nossos contratos, na média, ele acontece em 45 dias. A gente tem bastante eficiência para fazer o registro desses contratos. Então, o impacto disso na nossa geração de caixa foi marginal. Eu diria que não chegou a 20 milhões de reais. Então, a gente não prevê a continuidade deste impacto, o ajuste já foi feito, a gente já entra dentro de uma dinâmica normal agora, que o contrato PJ precisa ser registrado para aí sim os valores serem desembolsados, serem creditados na conta das incorporadoras, e a gente está bem confortável em relação ao prazo do registro. A gente tem sido eficiente, tem digitalizado ao máximo essa interação, troca de arquivos XML com os agentes. Então, isso faz uma grande diferença para que a gente não tenha uma queima de caixa mais expressiva quando há uma mudança como essa mudança que houve em abril relacionada ao processo da Caixa. E, por último, mas não menos importante, nós continuamos olhando oportunidades para a venda de ativos. Fomos pioneiros na venda da nossa carteira, de parte da nossa carteira de Pró-Soluto em dezembro, depois acompanhada por alguns outros concorrentes, demonstrando aí como é importante, como foi importante essa estratégia, e a gente continua sempre atento a novas oportunidades. Nossa carteira, a gente vem montando uma esteira para trazer uma recorrência, quer dizer, para ser cada vez mais fácil, porque quando a gente está falando de um true sale, você tem que fazer uma sessão dos 10 mil CPFs, 15 mil CPFs clientes dos contratos de confissão de dívida que você tem encarteirados. Então, isso traz uma complexidade operacional importante, tem muita
muitos stakeholders envolvidos. Então, mas a gente está construindo essa esteira, e a partir do momento que essa esteira estiver, muito provavelmente em breve, pronta, teremos a capacidade de continuar fazendo venda de ativos, contas a receber, por exemplo, carteira de pró-soluto, trazendo esse caixa. Isso vai gerar caixa, isso vai permitir com que a gente mantenha a alavancagem onde está, que ela não se eleve muito mais, e, eventualmente, até continuar uma política agressiva de dividendos, ou seja, um mundo bem satisfatório para o acionista da companhia. Perfeito, pai. Ricardinho e Paulo, muito obrigado. Nossa próxima... Só um minuto. Nossa próxima pergunta é da Thaís Alonso, do Citi. Thaís, por favor, fique à vontade para abrir o microfone. Bom dia a todos. Primeiramente, parabéns pelo belo resultado. A primeira pergunta é sobre a venda das operações da Riva que vocês fizeram. Vocês fizeram uma Presetec da segunda fase de um projeto e uma outra operação por 40 milhões, até fazendo o follow-up da pergunta do Pedro. Se esses 40 milhões já passaram pelo caixa de vocês e contribuíram para minimizar o impacto de queima de caixa. E a segunda é, aonde vocês enxergam o patamar ideal de financiamento da SBPE para suportar a operação da Riva, uma vez que os spreads de juros estão abrindo, as taxas também. Diante desse cenário de contração, vocês devem abrir um pouco da mão da margem do produto para manter o affordability, ou se vocês conseguiriam se reposicionar no mercado? Obrigado. Oi, Thaís. Pegar essa pergunta rapidinho aqui. Essa operação que você disse com a Exetec é uma operação que a gente entrou como sócio, mas a estrutura da operação, nós estava numa sociedade nossa, aqui numa SPE nossa, quando nós compramos o terreno, e aí, para que a Exetec entrasse, a forma mais prática de se fazer isso foi via compra e venda de cotas, então não tem nenhum impacto no resultado. E essa segunda operação, sim, acho que na linha do que a gente vem falando nos últimos trimestres, a gente tem tentado otimizar o nosso capital investido em terrenos, em ativos, e essa segunda operação que você disse, que você comentou aí, foi uma operação, quase que uma operação de venda de terreno e recupero do terreno. A gente trouxe um investidor para ser um permutante de um terreno nosso, e sim, essa operação nos ajudou com o nível de geração de caixa do trimestre, mas sem impacto nenhum no resultado. Vamos lá, Thaís, com relação à segunda pergunta, que diz respeito ao SBPE, vamos lá, a gente, atualmente na Riva tem operado majoritariamente com a Caixa. Um ponto importante para ressaltar aqui, que eu não sei se é claro para todos vocês, mas a Caixa faz a análise de crédito dos clientes no SBPE com base na taxa de juros, que eles chamam taxa de juros de balcão. É essa taxa de juros que mede a capacidade de financiamento do cliente. Essa taxa de juros de balcão da Caixa, ela é 8,25% ao ano no segmento do SBPE. É significativamente superior às taxas de juros que os bancos privados estavam praticando antes desse aumento da Selic e da curva longa de juros. Então, até esse momento, a gente não percebeu aí uma mudança expressiva de nenhuma questão relativa à taxa de juros na Caixa. A gente acredita, dada a demanda que a gente tem percebido pelos produtos da Riva, que será possível continuarmos operando com esse patamar de margem no segmento da Riva, mesmo se houver algum pequeno ajuste nas taxas de juros do crédito imobiliário, que é algo que pode acontecer nesse cenário de Selic mais alta, mas ainda não aconteceu. Então, por enquanto, a gente não está vislumbrando nenhum tipo de perda de margens decorrente de um possível cenário futuro, mas que não se materializou, e a gente vê algum espaço nas praças que a gente tem atuado na Riva, sim, para a manutenção dessas margens em função da gente ter visto uma demanda muito sólida. É cedo para dizer eventual mudança de taxa de juros no SBPE, qual vai ser a magnitude dessa eventual mudança. Por enquanto, eu acho que faz mais sentido trabalharmos com a manutenção desse patamar de margens brutas no segmento da Riva, está um pouquinho acima das margens brutas que a gente está entregando em direcional.
talvez aí uns 2,5 pontos percentuais acima, tá, na Riva. Muito obrigada. Obrigado, Thaís. Nossa próxima pergunta vem do André, do Itaú BBA. André, pode, por favor, liberar seu microfone e fazer a pergunta. Bom dia, pessoal. Obrigado pela apresentação e obrigado pela pergunta também. Na verdade, são duas. A primeira, pensando aqui um pouco mais a médio prazo, se a gente considerar um cenário mais desafiador aqui na parte de juros para a Riva, e em paralelo a isso, considerar também uma eventual mudança aqui na curva de subsídio do Minha Casa Minha Vida, se seria razoável a gente imaginar aqui uma potencial migração desse land bank da Riva para um foco um pouco mais no faixa 3, se vocês acham que isso faria sentido de alguma forma, ou se vem essa possibilidade aí de flutuar esses terrenos entre esses segmentos. E a segunda seria mais do lado dos minoritários, tá? Que já vinham, de certa maneira, mais fortes, e aí continuaram um pouco pesados nesse tri. Se a gente deve esperar isso para frente, ou se a gente deve esperar aí alguma mudança aqui nesse ponto. Vamos lá, André. Com relação aos terrenos da Riva, vamos dizer, em princípio, uma mudança em curva de subsídio, né, a gente não está nesse momento vislumbrando algo nesse sentido, até porque o orçamento de subsídios do Fundo de Garantia, ele, né, tem reduzido aí ano a ano em torno de 500 bilhões de reais, apesar dele estar sendo compensado por uma redução no subsídio de equilíbrio. Então, a gente não vê um problema no orçamento do subsídio de complemento do Minha Casa Minha Vida, né, atual Casa Verde e Amarela, mas eu acho que é um pouco difícil a gente ter um incremento de subsídio, qualquer coisa nesse sentido. A gente poderia, eventualmente, no segmento da Riva, ter parte dos produtos se beneficiando de alguma eventual mudança no Casa Verde e Amarela, se os preços teto do Casa Verde e Amarela fossem incrementados. Então, como a Riva começa a atuar, né, imediatamente no segmento superior ali do Casa Verde e Amarela e vai até 500, 600 mil reais, uma eventual mudança no Casa Verde e Amarela poderia permitir um enquadramento da faixa mais baixa dos produtos da Riva dentro do programa, onde, naturalmente, a gente não vê impacto desse aumento de Selic e da curva pré no custo do funding e, consequentemente, no custo, né, do crédito imobiliário dentro do programa. Poderia haver alguma migração de algum produto Riva para o Minha Casa Minha Vida, para o Casa Verde e Amarela, se tivesse incremento. Também né, ainda não teve nenhum anúncio nesse sentido, apesar dos aumentos de custo, que sim tem pressionado, de certa forma, para que isso aconteça, mas ainda não houve essa mudança. Caso ela exista, sim, a Riva pode ter alguns produtos enquadrados na faixa 3, aí no grupo 3 do Minha Casa Minha Vida, que seria, né, mais um ponto importante, uma flexibilidade que a gente poderia ter nos produtos Riva, olhando para frente, tá? Então, temos que esperar para ver o que acontece no Casa Verde e Amarela, para ver os eventuais impactos, eventuais pontos onde a gente pode ter essa flexibilidade que possa eventualmente trazer algum benefício, principalmente, eu diria, com relação à affordability do produto Riva, né, e um eventual incremento de demanda por esses produtos, tá? Não sei se eu consegui responder todos os pontos dessa sua primeira pergunta, Pai, você pega a segunda aqui? Ficou claro, sim, se puder responder só da parte de minoritários. André, sobre minoritário, o que acontece é que a gente vem carregando, né, um relacionamento com minoritários e a gente vem performando bem e o minoritário vem aproveitando, né, de forma justa, obviamente, essa performance que a gente vem fazendo. Então, eles tinham uma participação mais relevante no total de negócios nossos. Na hora que a gente olha prospectivamente, quando a gente está sentando à mesa para conversar com novos minoritários, nosso ciclo é longo, né, André? Então, tudo que a gente começa a fazer, ele geralmente começa a ter efeitos no longo prazo. Então, a gente ainda não viu os efeitos de curto prazo do que a gente já vem falando nos últimos trimestres, que o NACO do minoritário reduziria
no lucro total, mas a gente acredita que nos próximos trimestres isso deveria começar a acontecer a partir do momento que as novas negociações, elas tendem a ter uma participação menor dos minoritários, exceto alguns casos muito específicos, que aí sim a gente trata de uma outra forma, mas os minoritários as-is, né, que agregam só o valor da nossa entrada naquele mercado ou aquele land bank específico, a gente tende a ver uma redução gradual. Demora isso ainda, isso acontece muito gradualmente, porque tem coisas acontecendo, as obras estão acontecendo, os minoritários ainda fazem parte dos projetos, mas é um driver estratégico que a gente olha para o longo prazo e mira no longo prazo ter cada vez menos o minoritário levando um pedaço do lucro líquido. Não sei se eu te respondi. Respondeu sim, ficou bem claro. Obrigado. Beleza. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem do Elvis, do Banco BTG. Elvis, por favor, pode abrir seu microfone e fazer sua pergunta. Obrigado. Bom dia, Ricardo, Paim, Paulo. 2 perguntas aqui do meu lado. A primeira é sobre competição, né? Queria, se vocês pudessem explorar um pouquinho como que vocês estão vendo a competição hoje, tanto no Casa Verde e Amarela, como na média renda, se vocês estão sentindo algum movimento de players, né, saindo do Casa Verde e Amarela, indo fazer um pouco mais média renda, dado o cenário de pressão de custos e a necessidade de subir preço, né, que acaba sendo um pouco mais desafiador aí na baixa renda. E consequentemente, se estão vendo um pouco mais de competição no segmento da Riva. E aí a segunda pergunta é sobre custos de construção, acho que não tem como fugir. Se vocês estão, nas conversas que vocês estão tendo hoje, né, no terceiro tri, com os seus fornecedores de materiais de construção, principalmente aço, se vocês estão vendo, ou pelo menos esperando algum aumento significativo de preço para alguns materiais agora no segundo semestre. São essas as perguntas. Obrigado. Vamos lá, Elvis. Com relação à competição, eu diria que, né, pelas VSOs que a gente tem conseguido entregar, bem resilientes, a gente tem encontrado um cenário aí bastante, eu diria, é um cenário saudável, tá, entre oferta e demanda, onde a gente tem conseguido manter uma VSO muito consistente, muito sólida, né, inclusive na Riva nesse trimestre, com um crescimento bastante expressivo, VSO atingindo aí 26%. Eu diria que não é tão nítida uma redução expressiva da participação de determinadas empresas no Casa Verde e Amarela. O que talvez esteja acontecendo é uma migração daquelas faixas, né, mais baixa para as faixas mais altas, então a antiga faixa 1,5 migrando para a faixa 2 para a faixa 3, mas eu não acho que não é tão nítido uma redução assim muito forte da demanda no caso da oferta no Casa Verde e Amarela. Eu acho que está bem balanceado. O que a gente percebe realmente em função desse aumento de custos é que os produtos têm sido ofertados a preços um pouco mais altos para tentar minimizar a perda de margem por parte das principais empresas que operam nesse segmento. Com relação ao segmento do SBPE, que é onde a Riva atua, eu diria que a gente percebe um volume maior de oferta na Praça de São Paulo, né? Em São Paulo a gente tem bastante players bem estruturados e tudo, que tem uma capacidade de ofertar esses produtos aí em maior escala, mas a gente tem percebido, né, uma manutenção de uma demanda muito forte nessa praça, é uma praça extremamente resiliente, com bastante renda formal e tal, então São Paulo realmente é um mercado, né, bastante diferente do restante do Brasil. Então eu acredito que, né, e a gente tem percebido que mesmo com esse aumento de oferta, a demanda tem absorvido esses produtos. Fora de São Paulo, eu acho que o cenário aí é bem parecido com o que a gente teve ao longo dos últimos anos, não tem tantos players operando nesse segmento, e aí sim é onde eu acredito que a Riva se diferencia e é onde a gente tem conseguido entregar realmente um produto diferente, um produto que é objeto de desejo aí de grande parte da população, né, que tem renda que se enquadra nesse perfil necessário para a compra de um produto Riva, e eu acho que tem sido muito assertivo, né, a gente realmente encontrou uma faixa ali onde tem demanda, onde esses clientes deixaram de ser atendidos por um longo período, tem capacidade de compra e a gente está efetivamente conseguindo oferecer um produto que talvez seja único nessas praças. Então, não vejo grande
desbalanceamento entre oferta e demanda, não. Acho que está bem equilibrado, exceto a Praça de São Paulo, onde a gente tem visto mais oferta, mas também com uma demanda muito forte absorvendo o que tem sido ofertado. A segunda pergunta, com relação a custos, desculpa, a gente não tem, daqui para frente, por enquanto, né, nenhum tipo de discussão relativa ao preço de aço, tá? A gente teve um último aumento de aço aí há mais ou menos 30 dias atrás. Nesse momento não tem nada em discussão. Acreditamos que não tem mais muito espaço para aumento de preço dos insumos. O que aconteceu, eu estou aqui na Direcional desde, entrei aqui em meados ali de 2004, e realmente nesses, vamos dizer, 17 anos, porque eu nunca vi nada parecido, né, tanto os aumentos nos insumos do setor. Então, quando você analisa o INCC, a parte de materiais está chegando a aumentos aí próximo a 40%, né, o INCC consolidado 16%, 17%. Então, realmente, eu acredito que isso aí tenha chegado no pico. Acho que a economia voltando, as coisas voltando com esse arrefecimento da Covid, as cadeias de fornecimento dos insumos voltando a uma maior normalidade. A gente vê preços de commodities caindo, né, o minério de ferro caindo aí de forma bastante expressiva nesses últimos dias. Então, o cenário que a gente está trabalhando e que a gente acredita de agora em diante é que vai haver um arrefecimento desses preços, é o que a gente está vislumbrando. A gente começa a sentir nas últimas semanas uma melhora nesse quesito. Alguns insumos a gente já teve até uma redução de preço nas últimas aquisições que a gente fez ligadas a commodities, mas não dá para generalizar. Acho que a gente precisa de um pouco mais de tempo para ter uma visão mais clara se realmente esse aumento de preço arrefeceu e, vamos dizer, estabilizou, ou se a gente vai ter um cenário mais adverso, que em princípio não é o que a gente está tendo aqui no nosso radar, tá? Acho que agora a expectativa nossa é que esses aumentos fiquem mais paralisados. Mas acho que é importante a gente ir falando para passar para vocês o que a gente tem vivido aí, um dia depois do outro. Perfeito, ficou bem claro, Ricardinho. Obrigado. Obrigado, Elvis. Nossa próxima pergunta vem da Aline Caldeira, do Bank of America. Aline, por favor, fique à vontade para liberar seu microfone. Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Ricardo, Henrique, Paulo. Eu queria voltar um pouquinho no ponto da margem. Então, vocês tiveram um ganho bom de margem nesse TRI, e no relatório é bastante atribuído a ganho, a economia de custos. Então, primeiro, acho que seria legal um pouco de cor no que foram essas economias de custos. E eu sei que isso é, assim, um pouco um reconhecimento pontual, mas para ver se a gente pode esperar mais disso nos próximos TRIs. E a outra pergunta era na margem REF, porque boa parte do ganho de margem foi atribuída a essa economia de custos, mas essa economia é geralmente reconhecida no final das obras, como vocês mesmos falam. Então, entender o que levou também a esse ganho na margem REF. Obrigada. Aline, vamos lá. Então, tentando esclarecer uma eventual, vamos dizer, impressão, né, que você teve lendo o relatório, a gente sim, né, a partir do momento que as nossas obras ultrapassam ali 70%, 80% de avanço, onde a gente já tem, né, uma segurança de que as economias até então obtidas, elas são definitivas, a gente, né, faz efetivamente esse reconhecimento dessa economia. E como você muito claramente, né, expressou, a partir do momento que essa economia ela é reconhecida, quando a obra atinge o estágio mais próximo à sua conclusão, a maior parte dessa economia passa pela DRE e não deveria impactar o REF. Então, se houve impacto no REF, com um incremento de 1,2% TRI contra TRI, que é muito expressivo num REF de mais de 790 milhões de reais, é claro que tiveram diversas outras medidas que nós adotamos aqui dentro que foram fundamentais para esse incremento da margem reconhecida na nossa DRE. Tratando do primeiro ponto, que é a parte de economia de obra, você pode considerar aí que o impacto nas nossas margens deve ter sido algo aí próximo a 3 milhões de reais, tal, que passou pela DRE, não foi mais tão expressivo. A maior parte desse incremento
de margem está vindo efetivamente dos ajustes nos produtos que a gente fez, que tem permitido oferecer produtos com, vamos dizer, alguns itens de valor que a gente tem agregado ao produto direcional, que tem permitido uma precificação melhor desse produto, trazendo valor para o nosso cliente, ao incremento da participação da Riva no nosso negócio, que chegou a quase 30% de vendas, e a Riva a gente tem operado com uma margem bruta um pouco superior, então a estratégia de Riva já refletindo e trazendo benefícios aí para a direcional. Então eu diria que, do ponto de vista de ajustes que permitiram esse aumento de margem, talvez o menos relevante deles nesse trimestre tenha sido economias em obra, que é o que a gente daqui em diante não espera que aconteça na magnitude que aconteceu ao longo dos últimos trimestres. E eu acho que esse aumento de margem está vindo, sim, de uma mudança muito importante que a gente fez em diversas áreas da empresa, algumas delas eu citei, e a outra é também na nossa área de suprimentos, onde a gente, nesse cenário, mudou bastante a nossa política Só um minuto. Desculpa. A nossa política de negociação com fornecedores, muitas vezes antecipando pagamentos, obtendo descontos em insumos e tal, e é um outro item que tem permitido que a gente não reflita nos orçamentos das nossas obras o mesmo aumento que tem sido demonstrado pelo INCC, tá? Então, acho que são diversas frentes, é uma questão mais estrutural realmente, não acho que seja algo, um impacto one-off decorrente de um reconhecimento de economia em determinadas obras que possivelmente não vão acontecer no futuro. Agora, apesar disso tudo, como eu disse, a gente tem sim uma expectativa que as nossas margens brutas não se mantenham nesse patamar, elas devem convergir para aquele patamar próximo a 34%, talvez por enquanto que a gente tem visto um pouquinho acima daqueles 33% que a gente havia sinalizado. E nesse TRI também teve aquela questão que eu citei no início, onde a gente, em função da nossa VSO, e é o que a gente tem procurado fazer, é mantê-la ali 18 a 20. Quando a obra está num estágio ali de 50% a 60% de avanço, onde a gente não tem mais tantos insumos para serem adquiridos, o custo já está travado, quando a gente consegue ajustar o preço de venda do estoque, uma parte expressiva desse ajuste passa pela DRE, a outra parte vai para o nosso REF, e vamos dizer, a gente consegue também entregar esse incremento de margens, eu acho, em função dessa VSO que a gente tem sido bem disciplinado em manter nesse patamar, sem deixar que ela cresça de forma excessiva, limitando a nossa capacidade de reprecificar o nosso produto, num caso de aumento de custos de insumos, que é o que a gente tem vivenciado. Perfeito, ficou muito claro. Obrigada, viu? Obrigado, Aline. Vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta do Jonathan, do JP. Jonathan, fique à vontade para abrir seu microfone aí. Obrigado, Paulo. Bom dia, Ricardo, Henrique. Parabéns pelos resultados, muito fortes. Duas perguntas rápidas do meu lado. A primeira é pegar uma cor, do terceiro TRI, como os produtos estão sendo absorvidos, como vocês estão enxergando. E segundo, no longo prazo, qual seria o steady state, digamos, do mix de lançamento e vendas líquidas, A Riva chegaria ali a 50%, como vocês veem essa quebra, Obrigado. Jonathan, vamos lá. Terceiro TRI, a gente acredita que a gente tem percebido uma demanda também sólida pelos produtos, tá? A gente está no início aí do mês de agosto, segundo mês do trimestre, um pouco cedo para chegar a alguma conclusão, mas a gente tem percebido, sim, uma continuidade da demanda, tanto pelo produto direcional quanto pelo produto Riva. Riva vai ter um papel na nossa operação importante nesse trimestre, a gente deve continuar a ver um crescimento da operação de Riva, como a gente percebeu nos trimestres anteriores. Em termos de vendas, já foi 30% do que a gente vendeu, lançamentos no segundo TRI não chegou nesse patamar, mas olhando para frente, eu acho que ainda depende um pouquinho do que a gente vai ter aí nessa curva longa de juros, do que a gente vai ver tanto no apetite dos bancos com relação ao crédito imobiliário, quanto em relação ao custo desse crédito, mas Riva, sim, deve continuar ganhando representatividade dentro do nosso negócio como um todo. A gente vê aí um primeiro, vamos dizer, step de participação de Riva próximo a 30% do nosso negócio consolidado, mas se o cenário se mantiver dessa forma, Riva pode, sim, ao longo do tempo, atingir 50%, mas eu acho que é um pouco cedo para dizer, porque tem muitas variáveis nesse cenário macro, que são importantes que a gente leve em conta quando a gente define o ritmo de crescimento de Riva. O ponto mais relevante aqui
é que quando a gente tem taxa de juros mais comportadas no Brasil, esse segmento de Riva passa a ter uma fonte de funding quase que ilimitada, né, que é o mercado. Ela não depende do volume de depósitos na poupança. Ao passo que no segmento do Minha Casa Minha Vida, a gente acaba ficando limitado ali ao orçamento disponível pelo FGTS, né, que o FGTS direciona para o programa. Então, eu diria que é mais difícil de haver um crescimento expressivo no segmento direcional, olhando o Brasil como um todo, porque você tem um volume de funding limitado. A gente tem crescido na direcional, sim, mas é um crescimento que se dá via ganho de market share. No segmento da Riva, quando a gente tem juros mais comportados, o mercado como um todo pode crescer, né? É a demanda que vai definir o tamanho desse mercado. Então, eu diria que o crescimento se dá, talvez, ali de uma forma mais fácil. Então, acho que são muitas variáveis, as coisas têm mudado relativamente rápido no Brasil e a gente tem que se adaptar, né, a essas novas realidades de curva abrindo e tal. A gente precisa ter um pouco mais de clareza de onde, né, isso vai parar, mas sim, Riva deve, nos próximos trimestres, continuar ganhando representatividade. É difícil dizer até onde chega, mas é uma grande avenida de crescimento nossa. Não, perfeito, obrigado. Obrigado, Jonathan. Nossa próxima pergunta vem do Bruno Mendonça, Bradesco. Bruno, pode liberar seu microfone. Oi, pessoal, bom dia. Minha pergunta é sobre crescimento de receita e daqui para frente, né? Porque assim, o resultado desse TRI me pareceu muito forte, absolutamente fantástico, mas até o número a receita veio até um pouquinho abaixo do que eu esperava, não que isso seja ruim, né? Mas eu fiquei com a sensação de que talvez as obras, como deve ter comentado, andaram um pouco mais devagar por causa de pandemia. Mas o que a gente pode esperar aí de aceleração de POC e de aceleração desse processo de construção no segundo semestre? Como que isso pode se traduzir aí numa aceleração no crescimento de receita no segundo semestre? Obrigado. Bruno, vamos lá. Segundo o TRI, o fato de não ter havido um crescimento tão expressivo de receita veio bastante da mudança do percentage of completion das unidades que foram vendidas. A gente teve um volume expressivo de lançamentos nesse trimestre, onde houve vendas também expressivas, né, não tanto quanto no segmento de médio alto padrão, mas quando se lança a velocidade de vendas, tanto em Riva quanto direcional, ela em geral é um pouco superior à velocidade de vendas recorrente, né, desses produtos. Então, houve sim um volume de vendas expressivo dos lançamentos mais recentes com um POC mais baixo. Além disso, sim, né, em geral, a gente inicia obras no nosso setor quando o período chuvoso acaba. Esse é o primeiro trimestre, a gente não inicia praticamente nada. Então, a partir do segundo trimestre, quando as chuvas param, Manaus, as chuvas, vocês viram o que aconteceu com o Rio lá esse ano, então foi uma região onde a gente teve um período chuvoso mais longo, mas todas as obras, todos os lançamentos, né, tiveram início a partir do segundo trimestre. A nossa expectativa é que do terceiro tri em diante, isso se materializa num crescimento de receita, né, dado que a gente está vendendo aí acima de 600 milhões e receitando um pouco acima de 400, tem um catch-up importante para acontecer na nossa receita com o avanço das obras. Isso já está acontecendo, não é um ponto absolutamente de preocupação para a gente, está tudo dentro da normalidade, e essa expectativa de crescimento de receita, sim, é o que a gente tem aqui dentro da direcional, tá? E as obras hoje nossas estão todas em andamento. E, vamos dizer, o início de obras é um período onde movimento de terra, terraplenagem, canteiro, fundação, o reconhecimento de avanço é muito baixo. Então, quando as obras entram na fase de estrutura, é que esse percentual de reconhecimento é incrementado. Então, no caso de direcional, existe essa expectativa do crescimento de receita, e eu acho que isso vai ser super importante, Bruno, para ganho de alavancagem operacional, que é algo que a gente espera que aconteça aqui de forma bem relevante, com a manutenção das nossas despesas administrativas comportadas. Então, deve haver uma diluição importante do nosso G&A e também uma diluição das nossas despesas comerciais. A gente apresentou aí no material, né, despesas comerciais em relação à receita ficaram praticamente estáveis esse segundo TRI quando comparado ao primeiro, mas quando você analisa despesas comerciais em relação às vendas, você já vê uma queda expressiva. E é isso que a gente espera que aconteça à medida que o reconhecimento da nossa receita se acelere, tá? Então, fique tranquilo, o crescimento de receita vem agora no próximo trimestre e nos trimestres que estão por vir, fazendo esse catch-up aí com venda, né? Então, esse é o cenário que a gente tem trabalhado.
Segundo ponto, qual foi o segundo ponto? Pois é, só esse, teve algum... Só isso. Bom, então, não sei se tem alguma outra dúvida, espero ter respondido isso aí para você. Bom, beleza. Obrigado, essa está ótimo. Perfeito. Pessoal, nossa próxima pergunta é do Guilherme Nunes, da Condor. Guilherme, seu microfone está liberado aí. Obrigado pela pergunta. Obrigado por pegarem a pergunta. Eu tenho duas dúvidas. A primeira é se com a crescente de resultados, vocês voltam a visualizar uma possibilidade de uma nova tentativa do IPO da Riva, né, que vocês tinham cancelado. E a segunda é que com as tendências, né, dessa elevação da Selic, chegando ali até algo talvez em 7,5%, vocês acham que teria um impacto significativo nos próximos períodos? Obrigado. Guilherme, vamos lá. Com relação ao IPO da Riva, né, que a gente acabou não dando andamento em meados do ano passado, está fazendo um ano agora, a gente está sempre analisando o que tem de oportunidade, né, para gerar valor para os acionistas de direcional e também para o negócio de Riva em si, que hoje já está operando apartado do nosso negócio de direcional, e essa estratégia tem se demonstrado super bem sucedida. Mas é difícil, a gente tem que monitorar as condições de mercado, precificação de outras empresas que atuam no mesmo segmento. Então, assim, é algo que a gente está sempre monitorando, formas de tirar, né, de extrair valor para os acionistas da empresa, não necessariamente via IPO, pode ser em diversos outros formatos. O que eu acho que é importante deixar claro aqui é que a gente está dando andamento no processo de ramp-up da Riva. Normalmente, a gente tem sido muito bem sucedido na monetização de ativos aqui dentro da empresa, o que tem nos permitido financiar esse incremento de capital de giro, né, demandado nesse crescimento rápido da operação de Riva, com os próprios ativos que a gente tem em direcional, sem a necessidade de alavancar a empresa de forma excessiva. Então, isso nos dá um conforto muito grande. A gente continua trabalhando nesse processo de monetização de ativos, que eu acho que tem sido um grande diferencial nosso na geração de valor para o nosso acionista. É curioso, ontem eu estava fazendo uma análise, se você pegar os últimos 3 anos de direcional, ou seja, de início de julho a agosto de 2018 até hoje, direcional entregou, entre variação de preço da ação e dividendos pagos para o nosso acionista, 144% de retorno, tá? Então, um retorno muito expressivo entregue em 3 anos. Eu acho que muito desse retorno é advindo da gente efetivamente estar aproveitando essas oportunidades que têm aparecido. Então, nós estamos, né, tocando a operação de Riva normalmente, mantendo todo o plano de negócios. Riva é um grande gerador de valor para a gente, sempre analisando oportunidades que eventualmente possam aparecer para aproveitá-las no momento certo. Hoje, não estamos com nada no radar. Se houver alguma coisa em algum determinado momento, certamente a gente solta um comunicado ao mercado, um fato relevante, mas não é algo que nós, né, estejamos trabalhando nesse momento, tá? Então, segue a operação normal e eu acho que quanto maior a Riva fica, mais nítido vai ficar o valor que ela gera aqui para o acionista da direcional. Guilherme, obrigado pela pergunta. Sobre a tendência de elevação da Selic, essa de fato é uma preocupação nossa, né, de para onde a Selic vai mirar e qual que vai ser o reflexo do vértice longo da curva de juros, né, que pode, de certa forma, impactar a precificação do financiamento imobiliário dos bancos. Os bancos privados já se movimentaram para repassar uma parte desse aumento da curva longa de juros para os seus financiamentos imobiliários. Só tem um ponto aqui que existe um player que se chama Caixa Econômica Federal, né, que é de capital privado, de capital público, que é capital fechado e que tem um grande orgulho de ser líder deste mercado, de fazer muitas operações, de ter uma penetração grande nesse negócio. Então, o que acontece a taxa balcão da Caixa Econômica Federal para o produto Riva é TR mais 8,25, e sempre foi assim. E uma parte importante dos nossos clientes financiam através da Caixa Econômica Federal o produto. Então, de fato, há um ponto de atenção que nós temos que acompanhar. Na mídia, a Caixa vem anunciando que não vai mexer nas taxas de juros relacionadas
quando o funding estiver relacionado à poupança, eles têm funding abundante em poupança. Então, o que a gente percebe é que tem um movimento do banco privado, mas que existe aí um banco público que já oferece crédito para nossos clientes, que já tem uma participação importante no portfólio nosso aqui de financiador imobiliário de longo prazo. Óbvio, se a continuidade dessa tendência se confirmar, e a taxa longa de juros atingir dois dígitos mais altos, eu acho que o impacto é inevitável. Mas não parece ser o cenário, como você bem disse, a Selic está mirando para 7,5% aí nos próximos 2 anos, 1 ano, 2 anos. A inflação prospectiva do ano que vem, a IPCA já é dentro da meta. Então, não vejo aqui um grande problema se o cenário continua como está hoje. No Brasil, a gente não consegue ter uma volatilidade, ter uma incerteza, ano eleitoral em 2022. Vamos aguardar, não dá para a gente adivinhar isso, mas a gente está bem confortável no cenário atual, com essa taxa que a gente consegue ter affordability, cliente, renda para financiar e comprar nossos produtos. Perfeito, muito obrigado. Obrigado, Guilherme. Um minuto, desculpa. Pessoal, lembrando novamente, para fazer pergunta, por favor, sinalize aí via Raise Your Hand. Vou dar alguns segundos para pessoalmente verificar se tem mais alguma pergunta. Bem, pessoal, não temos mais perguntas, então eu vou voltar a palavra para o Ricardo, para as considerações finais. Muito obrigado pelo call. Bom, eu gostaria então de agradecer a participação de todos vocês mais uma vez. Realmente a gente está bem satisfeito com o resultado que conseguimos entregar nesse trimestre. Todo o time da empresa super engajado, super empenhado. Eu acho que esse é o grande orgulho que nós temos aqui, o resultado que todo mundo trabalhando conjuntamente com o mesmo foco está conseguindo entregar. Eu acho que realmente mostrar o diferencial que nós temos nos nossos negócios, seja no segmento de direcional, seja no segmento de Riva. Sabemos dos desafios que o país atualmente nos impõe, seja por causa da pandemia, seja em função dessa realidade mundial de aumento de custos de insumos. Estamos trabalhando fortemente para lidar com essa realidade da melhor forma possível. Até aqui conseguimos realmente passar bem por esse cenário e ajustar muito a nossa operação a essa realidade, que muitas vezes, em determinados pontos, não tem como ser alterada. E continuamos muito otimistas com os nossos negócios, olhando para frente, com a continuidade dessa tendência de incremento de ROE, que é um dos grandes focos nossos, entrega de valor para os nossos acionistas, para o nosso acionista, que é o que a gente conseguiu fazer ao longo dos últimos anos. Sempre com foco, eu falo muito isso aqui dentro da direcional, muito grande no nosso cliente, que é a nossa prioridade, é o nosso longo prazo, é o que a gente tem que olhar para a nossa sobrevivência e perenidade. É um cliente satisfeito com o produto dentro da expectativa de qualidade, onde realmente a gente possa transformar a vida deles para melhor. Então, obrigado aí por tudo, nosso time de RI está super à disposição para eventuais dúvidas que remaneçam, e vamos nos falando sempre à disposição de todos vocês, tá? Um grande abraço e bom dia. Um abraço, obrigado.